A paz do Senhor. Hoje estudaremos o viver na plenitude do Espírito Santo, uma experiência que deve ser constante na vida de todo cristão, para que a chama não se apague. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021 as lições bíblicas das editoras CPAD com o tema O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sob a atuação do Espírito Santo. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. Ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. A lição de hoje é a lição 9, que tem o tema Vivendo o fervor espiritual. O textual nos diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A verdade prática nos diz assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 20. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou pedir para você curtir, comentar. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, nos ajude a levar o ensino da Palavra de Deus, compartilhe pelo menos com mais um. E também agora temos já nossas leituras diárias que nos ajudarão na maior compreensão nessa lição, ok? Então vamos lá. O que é o viver o fervor espiritual? É a qualidade da pessoa que é devotada, zelosa, entusiasta pela palavra de Deus, o viver no Espírito Santo. Isso se dá através do fruto do Espírito que nasce no coração do crente, que é regenerado, fortalecendo a fé, ajudando a crescer na graça. O fervor espiritual é o resultado de uma íntima comunhão com Deus em oração e estudo da palavra de Deus. Todos nós temos que ter momentos a sós com Deus, um momento devocional, um momento em que tiramos para ler as Escrituras Sagradas e estar em oração. Precisamos principalmente estar em leitura diária. Das leituras diárias, o momento que você tira com Deus é importantíssimo. Por quê? Porque é ela que te sustenta. Jesus disse isso ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é através das santas e sagradas escrituras que Deus está em comunicação também, e também através do seu Espírito Santo. Mas através das palavras da escritura sagrada, da palavra de Deus, você vai saber qual o propósito que Deus tem em sua vida. Então por que eu estou aqui? Deus tem um propósito, e através da palavra você consegue entender todos esses propósitos, quem é Ele, e não tem outro meio a não ser através da palavra de Deus e em oração. Em Romanos 12, 11, o apóstolo Paulo diz: não sejais vagarosos no cuidados, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ele orientou para que não sejamos descuidados, frouxos no seu cuidado com Deus, ser preguiçoso. É avaliar se tem faltado dedicação, interesse, o fervor de servi-lo. Então nós temos que estar atentos a isso, que não podemos deixar de se descuidar da palavra de Deus, porque ele é alimento para nossas vidas. Então temos que prestar atenção se não estamos agindo como seres preguiçosos no reino de Deus em relação ao cuidado conosco mesmo. Isso está se referindo a nós mesmos, que é um cuidado que você tem que ter com você, com a sua alma. O viver sabiamente, que ele fala no versículo 15, quer dizer que você tem que ter cautela e prudência. São qualidades indispensáveis no dia a dia. Todo crente tem que ser pessoas prudentes, cautelosas,
não ser como nécios, isto é, sem conhecimento, ignorante. Então, se você não busca entender as Sagradas Escrituras e a vontade de Deus na sua vida, você age como um nécio, um louco, um ignorante aí fora, porque não tem noção nem do que você está servindo, a quem você está servindo e como tem que se portar um cristão. Tem que agir com sensatez e responsabilidade. Um cristão não pode agir como uma pessoa do mundo. Se você aceitou Jesus e é uma pessoa regenerada, o velho homem morreu. Então hoje tudo se fez novo. Então você tem que saber como agir e com prudência no seu dia a dia. No versículo 16, ele ainda diz assim, para que nós temos que remir o tempo. O que é isso? Ou seja, nós devemos saber administrá-lo com sabedoria, aproveitando o máximo dele. Então as pessoas muitas vezes têm tempo para tudo, mas quando você pergunta, você leu a revista até da escola dominical? Todo professor faz isso no início da aula. Quem estudou a revista? Quem leu a Bíblia? Quem fez a leitura diária? Muitos não leem, diz que não teve tempo. Como não teve tempo? Então Paulo fala aqui, aprender a remir o tempo, porque a vida é curta, então você tem que saber administrar o seu tempo, ter um momento sim. Se temos tempo para tantas coisas, por que não temos tempo para ler a palavra de Deus? Pois como não sabemos o dia de amanhã, precisamos fazer o melhor que podemos hoje, as oportunidades que o Senhor nos dá, pois a vida ela é curta. Então hoje é o dia, hoje é o momento, agora. Então aprenda a administrar o seu tempo e tirando esse momento a sós com Deus. Jesus sempre fazia isso. A multidão procurava ele já estava se afastando do povo, da multidão, para ter momentos com Deus. Não precisava, porque ele é Deus, mas ele dava o exemplo. E ele também tinha, como ele estava no corpo físico humano, ele era 100% Deus, 100% homem. Aquele corpo precisava estar tendo seu momento a sós com Deus também. Procurar conhecer a vontade do Pai, no versículo 17, fala disso. Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus para mim? Através das Sagradas Escrituras. No tempo do apóstolo Paulo, isso significava que era o tempo de perseguição romana, né? Então estava a caminho, a perseguição romana estava a caminho. Então se os dias já eram maus no tempo de Paulo, imagina nos tempos de hoje, né? E hoje nós não temos a perseguição religiosa, vamos propriamente dita, mas temos um bombardeio de informações, de pratos, de manjares que são colocados à nossa frente no dia a dia, que tira a nossa atenção das Sagradas Escrituras. Muitas das vezes um jovem vê um filme, vê uma novela, vê algo que é relacionado à palavra de Deus, mas ali não está realmente 100%, porque existe a liberdade artística do diretor, do autor, do personagens, e a palavra de Deus ela é genuína, ela é o livro dos livros. Então, muitas das vezes as pessoas preferem ver um filme do que ler um livro, e aí começa a decadência. Deus nos orienta de várias maneiras, né? Através da meditação da palavra, da oração. O Espírito Santo começa a te preencher e você compreender cada dia mais qual é a vontade do Pai. Não devemos andar como um velho homem, mas andar em santidade, sabendo que Deus tem propósito para nossas vidas e para as boas obras. Então, somente através da oração e da palavra de Deus que saberemos realmente qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, que faz parte da leitura bíblica em classe, Paulo vem orientando para que não se encha do vinho onde há contenda, mas que se encha do Espírito Santo, certo? Então, se o homem que se enche do Espírito Santo vive uma vida de deboche, de degradação, somente cheio do Espírito Santo que nossas vidas se torna plena e somos habilitados a viver uma vida de vitórias. Devemos estar atentos para a mornidão espiritual. Vocês lembram da igreja de Laodiceia? Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 18. O que está dizendo? Apocalipse
capítulo 3, versículo 15 ao 18 diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Aleluia. Então, a pessoa que está vivendo uma mornidão espiritual, ela não está bem. E no fundo ela sabe que não está bem. Mas como as coisas em sua volta está tudo bem, então ela acha que não precisa de Deus. Ela acha que dá para levar do jeito que está a vida. E assim ela vai encobrindo os seus pecados, a sua negligência com Deus. Ela está na igreja. O crente morno, ele está na igreja. Ele está cantando nos departamentos, ele participa da Santa Ceia, ele participa de várias coisas na igreja, mas ele interiormente, ele com a vida dele com Deus, não está bem. A verdade é que o crente morno, ele vive uma vida de aparência. Uma vida de aparência. Então só Deus sabe realmente quem é cada um no seu interior. Então ele vive, na verdade, tentando esconder as suas práticas pecaminosas, suas falhas. Essa mornidão só afeta a sua vida, na verdade, com Deus. Essa mornidão espiritual, esse falta de fervor, de zelo por Deus, pela palavra de Deus, por as coisas de Deus, é somente relacionada a Deus, mas nas outras áreas, essa pessoa ela é bem fervorosa. Para maratonar um filme, uma série, maratonar uma série, por exemplo, ela é bem fervorosa, ela é quente, ela não tem frieza, não tem mornidão nenhuma, ela tem fervor, ela tem tempo para isso. Para a Bíblia, ela não tem tempo, aí ela é morna. Se for para passar horas na internet, essa pessoa é fervorosa. Mas se for para passar minutos com Deus, essa pessoa não é fervorosa, ela é morna. Então, essa pessoa que vive nessa mornidão espiritual, ela só é assim relacionada às coisas de Deus. Na verdade, é uma vida de aparência. Tudo que é relacionado fora das coisas de Deus, vida secular, ela é bem animada, ela tem vontade, ela tem garra, tem paixão. Infelizmente, é assim que funciona. Ela tem vontade, vamos fazer tal coisa, se for, ela pode dar várias mil desculpas e não vai querer fazer. O crente morno não permite que Deus opere em sua vida. Deus, quando o crente é frio, ele busca. Quando a gente fica falando assim, mas eu tô fria, muita gente fala isso, né? A gente passa por momentos difíceis em nossas vidas e que chega um momento que a gente fica, nossa, eu tô frio, você acha que vai se desviar e você tá aí até hoje. Por quê? Porque a pessoa fria, ela busca o avivamento, ela busca se encher, ela tá tendo noção que se está esfriando e ela busca está perto da chama de Deus, do sol da justiça. Agora, a pessoa morna não, ela está ali, mas só está o corpo. O resto, a alma e o espírito já está longe há muito tempo. Então, tem esse diferencial. A pessoa fria, ela se humilha diante de Deus, ela desce a cada do oleiro. Já o crente morno não. E se ele fosse quente, que até a Bíblia está falando isso para a igreja de Laodiceia, oxalá que fosse frio ou quente, porque se ele for quente mesmo, ele vai espalhar a palavra de Deus. Quando a pessoa é um crente quente, ele estará querendo levar o evangelho aos quatro cantos da terra. Não é o compartilhar no dedo, no celular, mas está falando mesmo da palavra de Deus, do amor de Deus, essa obra maravilhosa, essas boas novas aos confins da terra. Então há uma diferença. O frio busca se aquecer, está perto aonde tem o sol, onde eu posso me aquecer, buscar o avivamento. O quente, ele vai querer espalhar esse calor para todos. E o morno não, tá bom do jeito que tá, melhor não mexer com isso. Mas estando morno, ele está sendo muito indiferente à palavra de Deus.
Esse ouro que está falando aqui na igreja de Laodiceia, que é para comprar esse ouro, né, provado no fogo, é o relacionamento com Deus entre pai e filho. Então ele manda ele buscar isso. A roupa é a justiça de Cristo. O sangue do Senhor, o sangue de Cristo é que nos purifica de todo pecado, que cobre as nossas iniquidades. E para a cegueira espiritual, o qual não permite que ele próprio veja que ele está nu, que ele está numa miséria espiritual. Então, tem que buscar isso. Isso só se dá através das suas palavras, da sua palavra. Então, para a cegueira espiritual, esse colírio que ele precisa enxergar a sua miséria, a sua nudez, somente através da palavra, porque a palavra de Deus é ela que ilumina nosso caminho e que nos dá discernimento de todas as coisas. Para permanecermos no fervor espiritual, cheio do Espírito Santo e mantendo-nos aquecidos desse calor do Espírito, pois é Ele que nos incendeia. Temos que estar próximo a Ele, buscar a cada dia. Devemos estar sempre buscando a presença de Deus, que é o sol da justiça. Lembre-se, para não confundir, que isso já foi falado na lição 3, que o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, é uma coisa, ser cheio do Espírito Santo é outra. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de Deus, né? Com a palavra colocada em prática. Não é rodar, não é pular, não é falar em línguas. Cheio do Espírito Santo é o crente que vive realmente a palavra de Deus. É a plenitude do Espírito Santo. No versículo 19 da leitura bíblica em classe, fala de 3 tipos de louvor e adoração que resultam em uma vida cheia do Espírito Santo. E o primeiro, vim falando dos salmos, que são os salmos de Davi, de Asaf, de Moisés, e que contém expressões proféticas acerca do Messias, né? No grego, salmos aparece como sentido de cânticos acompanhados por arco ou por qualquer outro instrumento musicais, tá? O segundo fala de hinos que eram cânticos de louvor a Deus, mas entoados espontaneamente, vindo do coração. E o terceiro é o cântico espiritual. E esse cântico espiritual existe 2 linhas de pensamentos aqui. O primeiro fala que são cânticos poéticos regulares, previamente preparados. Eles pensam dessa forma. Já o segundo grupo acredita que esse cântico é o Espírito Santo que produz esse cântico no interior do crente e que é uma manifestação espiritual. É a que eu acredito particularmente, tá? A minha opinião. Que esse cântico espiritual, que para mim é o que mais tem lógica, porque eu já presenciei isso, então eu acredito mais nesse. Que o cântico espiritual é aquele que o Espírito Santo flui do interior da pessoa, falando, cantando e até em línguas. Então eu acredito mais nesse cântico espiritual. O versículo 20 vem falando, dando sempre graças por tudo em nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós realmente experimentamos a graça de Deus, devemos ser gratos. Pior coisa que tem a pessoa ingrata e murmurador, né? Por tudo que Ele nos fez, nós temos que ser gratos. Sempre devemos ser agradecidos a Deus. A nossa salvação é a maior razão, é suficiente para sermos agradecidos. O testemunho da nossa fé perante o mundo pode ser expressado em ações de graças. Muitas vezes as pessoas vão querer, irmã, conta o testemunho, eu não tenho testemunho para contar. Como não? Deus fez grandes coisas na sua vida, as pessoas querem grandes... Não, você tem que ser grato a Deus a cada dia pela sua salvação. Foi o maior sacrifício que Ele fez, morrer pela humanidade, por nossa salvação. Então nós temos que ser gratos a Deus por tudo. Até esse momento Ele tem te sustentado. Então seja grato ao Senhor. Se você não for grato pelas pequenas coisas, até pela sua casa, meu filho não é salvo, meu marido não é salvo, mas seja grato ao Senhor que te deu uma família, que tem pessoas que te amam. Aprenda a valorizá-los também como pessoas, seres humanos. Olhar para esse pessoal que está na sua casa com mais amor, você será mais feliz dessa forma. Então você tem que ser grato a Deus por tudo, por fé.
Seja grato ao Senhor, para que o Senhor te multiplique, te abençoe mais ainda. As coisas começam a mudar a partir do momento que nós mudamos. Nós sempre queremos que o outro mude, mas não buscamos essa mudança. Então você vai viver triste, chateado, porque fulano da minha família não é salvo. Mas você tem que ser feliz pela sua salvação. Você não sabe se vai poder salvar seu marido, você nem pode salvar seu marido. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Seja feliz. No pouco o Senhor te colocará no muito. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós não temos nenhuma dificuldade em servir uns aos outros no temor de Deus. Antes ela tem prazer e assim faz. Então a gente tem que entender que é uma mudança interior da pessoa, o fruto do Espírito, mudança de vida, de comportamento. Somos ovelhas e não bodes, então temos que mudar esse comportamento. Então a pessoa que realmente é cheia do Espírito Santo, ela se sujeita a outra pessoa. Tá? Ela é uma pessoa submissa, ela é uma pessoa mansa. Volte para estudar a lição que fala sobre o fruto do Espírito. Tem que haver uma transformação de dentro para fora. Devemos ter um momento de intimidade com Deus, de santificação. Quando as pessoas elas não têm, ficam dando desculpas, que não tem tempo. Porque quando você está lendo a palavra de Deus, você não está perdendo tempo. Você está perdendo tempo quando está se alimentando de outras coisas. Por exemplo, você pode ler um livro secular, pode ler um livro de um outro autor, de uma autora, mas você tem que ler a Bíblia, porque tudo que estiver falando para você tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Então muitas vezes você busca um livro de autoajuda, sendo que a Bíblia Sagrada, ela tem todas as nossas respostas para o nosso dia a dia da nossa vida. Então, que a chama do Espírito Santo nunca se apague em nossos corações. O Senhor deseja que sejamos fervorosos, alegres, entusiasmados, intensos em nosso relacionamento, não somente com Ele, mas também com o próximo. Deus abençoe você, o seu ministério, a sua casa. Que você seja cada dia mais cheia do Espírito Santo, seja fervoroso, apaixonado realmente pela palavra de Deus, que você possa emanar essa chama do Espírito Santo em seu coração para os que estão à sua volta. E lembre-se que também agora estamos com a leitura diária da revista, ok? E querendo o Senhor, se Ele não voltar, estaremos aqui no próximo vídeo, aqui no Resumo EBD.